esses números, né, o número de profissionais suspeitos, contaminados, internados e, inclusive, os profissionais que foram a óbito, infelizmente. E a gente tem tentado entender o que está levando, né, a essa contaminação. E alguns fatores, na verdade, nos fazem pensar que são os principais motivos para isso, né? Entre eles, de fato, acho que o mais relevante é a questão dos equipamentos de proteção individual, né? Nós, assim como todos os outros países que passaram, que estão passando, não esperávamos uma pandemia nessa magnitude, né? E os equipamentos de proteção individual, por consequência, não foram previstos para uma situação para a situação que a gente está vivenciando agora. Então, a gente tem recebido inúmeras denúncias que falam da falta de equipamento de proteção individual, né, os nossos EPIs que a gente fala, e muitas vezes a gente tem visto que quando tem esse equipamento, a qualidade não é a qualidade ideal, a qualidade preconizada pelos órgãos sanitários, como o equipamento para combate, né, à doença. E o equipamento de proteção, né, no caso, para essa doença. Então, assim, é uma questão que a gente tem trabalhado muito fortemente para tentar auxiliar os profissionais na resolução dessa questão, porque os equipamentos de proteção individual eles são essenciais nesse momento. Fora isso, a gente entende também que como nós não estávamos preparados para essa, como eu disse, para essa questão, a gente também não se preparou capacitando os nossos profissionais da forma adequada para usar esses equipamentos. Então, uma outra questão muito importante é a questão da capacitação. Os profissionais não estão preparados para ficar tanto tempo expostos ao vírus, né? Porque é isso que a gente faz, a gente muitas vezes fica o plantão inteiro atuando diretamente com essas pessoas suspeitas ou contaminadas, com esses equipamentos de proteção individual e tem toda uma forma de colocar e de retirar esses equipamentos. Nós sabemos que uma grande parte da contaminação acontece na desparamentação, que a gente diz, né? No momento da retirada desses equipamentos. Então, isso também é bastante importante e as instituições não se prepararam de forma adequada para isso. Viviane. E aí eu posso ainda levantar outras questões que a gente acredita que estão interferindo aí, né, na contaminação dos profissionais de enfermagem. Nós temos aí profissionais do grupo de risco para a doença atuando na linha de frente. Nós temos profissionais acima de 60 anos com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, muitas vezes descompensadas, profissionais aí com doenças que mexem com o sistema imunológico, atuando também na linha de frente. E uma outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui é a questão dos múltiplos vínculos. Infelizmente, nós não somos profissionais com o devido reconhecimento. E isso se reflete na nossa remuneração também. Então, os profissionais de enfermagem, em geral, precisam ter mais de um vínculo de trabalho para poder ganhar um salário digno, né? Para sustentar as famílias. E isso leva também a um tempo de exposição prolongado, né? Um tempo de exposição grande. Ele muitas vezes sai de uma atividade, sai de um trabalho e vai para um outro trabalho. Muitas vezes sem descansar adequadamente. Então, são pontos bastante relevantes para o adoecimento dos profissionais de enfermagem. E a gente espera que, após a pandemia, a gente consiga mudar essa questão, por exemplo, né? Do salário, que a gente seja melhor reconhecido, que a gente consiga aí trabalhar com menos, ganhando um pouco mais para poder ter condição de vida melhor.
Viviane, você falou sobre a exposição ao contágio, que vocês estão o dia todo, né, expostos aí ao contágio. E eu queria saber como é que está a saúde mental dos profissionais, porque a gente aqui, pessoas comuns, né, a gente está com medo do dia a dia de se expor ao vírus em qualquer ambiente, mas vocês estão de cara, literalmente, com o vírus. Eu quero saber como que vocês têm percebido essa questão da saúde mental aí dos profissionais da área da saúde. É uma questão, isso que você colocou é bastante pertinente. Nós recebemos também a gente entende que é um pedido de socorro dos profissionais de enfermagem para a gente, falando exatamente disso que você colocou. Nós somos pessoas, né? Nós também temos família. Então, além do medo da própria contaminação direta, nós temos medo de contaminar pessoas que amamos, né? Pessoas que são próximas. E a gente está lidando com a morte de uma forma diferente também, né? Porque as pessoas que morrem pela Covid-19 morrem muito sozinhas. E muitas vezes o profissional de enfermagem é a pessoa mais próxima dessa pessoa. Essas pessoas que estão morrendo com a doença não estão podendo nem mesmo se despedir de familiares próximos, né? E isso tem, de fato, mexido demais com a parte emocional dos profissionais de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, abriu um canal de comunicação com o chat. Acho que a gente perdeu a conexão com a Viviane. Vamos retomar em instantes a conexão com ela, lembrando que a gente está num ambiente online aí. Vamos retomar a conexão com ela, porque é um assunto tão importante, né, Pri? Sim. Exatamente. Os profissionais de enfermagem estão ali na exposição. A gente sabe que a gente mesmo está com medo, com vários protocolos. E eles, como ela falou, eles são humanos também, é claro que são. E são tão importantes e tem ali a ânsia, obviamente que se escolheram a profissão foi para salvar vidas, tem a ânsia de salvar as vidas das pessoas, mas também da própria, né, e dos seus familiares, de não contaminar seus familiares. É uma situação extremamente delicada. Sim, e algo que chama atenção é que ela fala dos plantões, né? Então, o profissional da saúde, os enfermeiros, muitas vezes precisam trabalhar em 2, 3 hospitais para realmente ter, então, uma renda que sustente a sua família, né? E é algo que vai precisar ser repensado, afinal de contas, se não fossem esses profissionais, os enfermeiros, técnicos, os médicos, hoje nós estaríamos como? Você sabe que eu tive conhecimento de um caso, por coincidência, de uma enfermeira, do marido de uma enfermeira que foi contaminado. E ela me contou aos prantos. A culpa foi minha, a culpa foi minha. Eu falei, não foi, imagina. Eu tenho certeza que o protocolo que você usa de desinfecção dentro da sua casa é o mais perfeito possível. E, na verdade, o marido dela trabalha no comércio. Foi no comércio, né? Até porque o patrão do marido também foi contaminado. Então, não foi em casa. Nós retomamos, então, o contato com a Viviane Camargo, coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, CTAS-COFEN, e também do Comitê Gestor de Crise. Eu queria que você continuasse, então, Viviane, falando com a gente. Você trazia informações falando que o COFEN, né, tem ali um canal de comunicação para atender esses profissionais, né, os enfermeiros. A gente falava dessa questão psicológica, né? E eu queria que você falasse para a gente, então, continuasse esse assunto. Sim. Na verdade, nós criamos um canal aqui no COFEN, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com profissionais especializados em saúde mental, para fazer o suporte desses profissionais que estão atuando aí na linha de frente. Nós sabemos o quanto é importante esse canal e o quanto que tem feito diferença. Nós recebemos isso de devolutiva dos profissionais, né? O quanto tem diferença essa palavra, às vezes, no meio da noite,
né? Como eu disse, 24 horas por dia. Então, naquele momentozinho ali que ele acalma, se alguém que ele pode conversar, tem feito a diferença e a gente sabe disso. Tanto que a gente tem mantido esse canal e acreditado que é um caminho importante aí nesse momento. Sim. Nesse momento, falando das questões financeiras, né? Os profissionais da área da saúde, em especial os enfermeiros, eles têm recebido ali algo mais por conta da insalubridade? Afinal de contas, né, o risco é muito maior para os enfermeiros, para os médicos, ali quem está realmente atendendo as pessoas que já têm a Covid. Nós estamos trabalhando, inclusive tentando fazer com que isso vire uma lei, na verdade, né? Nós temos feito contato aí com alguns parlamentares, com pessoas que estão ali mexendo com essas questões trabalhistas, porque nós entendemos que isso tem que virar uma lei, né? Hoje não tem, tá? Não tem nada determinado que essas pessoas vão ganhar. E aí isso tem variações, né, em níveis, e a gente entende que o nível tem que ser máximo, até porque, de fato, nós somos a única categoria que fica 24 horas por dia ao lado do paciente, né? Outras categorias que a gente atua aí junto, elas passam pelos pacientes. O profissional de enfermagem fica com o paciente durante as 24 horas. Né? É o único profissional da saúde que está nessa condição. E nós somos, sim, o maior quantitativo de profissionais da saúde também. Cerca de 60% da força de trabalho da saúde é da enfermagem. Então, a gente tem lutado para que isso seja uma lei para garantir a essas pessoas o mínimo, né? Que a gente entende que é direito. Principalmente agora nesse momento. A gente espera sair desse momento com pelo menos algumas coisas favoráveis, porque a gente sempre teve dificuldade de mostrar a importância do profissional, embora isso não é nenhuma novidade para a gente que já trabalha na área, né? Mas não havia o reconhecimento devido. E a gente espera que, saindo dessa pandemia, pelo menos isso a gente demonstrar para a população. Viviane, a gente sabe que alguns profissionais acabaram optando por ficar reclusos em hotéis ou em hospitais, ou no próprio hospital, para evitar o contágio aí das suas famílias. Mas quem não teve essa possibilidade e está voltando para casa, como é que tem sido os protocolos de higienização para o convívio com a família? Sim. As orientações, na verdade, elas são as mesmas para qualquer pessoa, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você sai e mantém contato com outras pessoas, você está sujeito a se contaminar, né? Mas é óbvio que a gente fica lá na linha de frente e isso acho que você trouxe, é muito importante a gente falar, porque ninguém sai do hospital contaminado, né? Antes de sair, a gente tira toda essa paramentação que eu falei para vocês. A gente vai se higienizar, vai fazer todos os procedimentos para sair na rua e não contaminar ninguém, né? Não se contaminar e não contaminar ninguém, obviamente. Né? Então, isso é muito importante, porque a gente sabe de profissionais de enfermagem que foram hostilizados durante aí o caminho para suas casas, porque falta esse tipo de informação às pessoas. Elas acreditam que os profissionais saem contaminados na rua e vão contaminá-las também pelo meio do caminho. Estão hostilizados na rua, hostilizados no transporte público, né? Então, isso que você trouxe é muito importante para dizer que ninguém vai à instituição de trabalho sem antes passar por todo esse protocolo e chegar na sua casa. Quando chega em casa, a medida é a mesma para todo mundo. A gente vai tirar a roupa logo ali na entrada, né? Nós vamos separar essa roupa para lavar, para fazer os procedimentos que são feitos com qualquer pessoa que vai para a rua. Né? Os sapatos
cuidado específico, a gente não entra em casa de sapato nesse momento, a sola precisa ser higienizada. São medidas que são iguais. Todo mundo tem que usar máscara, não é a mesma máscara que a gente usa dentro de uma instituição de saúde, a gente precisa usar máscara na rua, para evitar o contágio das pessoas que fazem contato com a gente. Então, assim, eu queria que ficasse claro neste momento é que ninguém sai na rua sem antes fazer os protocolos e os procedimentos necessários para não contaminar ninguém na rua. Isso é muito importante que as pessoas saibam, né, para evitar esse tipo de hostilidade que alguns profissionais têm sofrido. De ninguém querer pegar um elevador, por exemplo, no prédio, porque acha que ele está contaminado, que vai contaminar essa pessoa. Então, são coisas muito sérias que, além da gente passar por todo esse estresse e sofrimento durante o trabalho, fora do trabalho a gente tem passado também. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Viviane, a gente agradece muito a sua participação, a sua auxílio aqui para que a gente entenda um pouco melhor a realidade aí dos profissionais de saúde, dos enfermeiros em especial, das enfermeiras. E a gente deixa aqui as portas da Rede Alesp abertas para vocês que são tão importantes nesse processo e para que a gente passe, né, por essa situação, todo mundo bem. Eu que agradeço o convite e eu só queria deixar uma mensagem para você. Por favor. Cuidar da saúde do profissional de enfermagem é cuidar da saúde da população do Brasil. Sim. Então, que a gente consiga ter essa clareza para seguir aí nesse momento de pandemia forte, para passar por isso, né? E poder conversar futuramente de que a gente venceu essa batalha.